O tema de hoje é: você sabia que aqui no Japão toda esquina tem praticamente uma conveniência? Pois é, pessoal. Nessas conveniências tem todos os tipos de produtos que você precisa. E nessas conveniências sempre tem uma parte que ficam as revistas, todos os tipos de variedade de revista e os famosos livrinhos de mangá, né? E que esses quadrinhos rentais são sobre conteúdos eróticos, anormais ou normais, né? Geralmente anormais, porque é meio pervertido assim, né? Geralmente é relações sexuais, né? O que é normal para você e que é normal, né? Você acha que um adulto, um professor de colegial, se relacionar, ter relações sexuais com a aluna é uma coisa normal ou anormal, né? Então, geralmente, o que eles mais gostam, as preferências deles são isso, né? São esses quadrinhos geralmente de garotas da escola, né? Colegiais, né? Tendo relações, né? Sexuais. Então, aqui no Japão é conhecido com isso, né, pessoal? Pelos animes, esses famosos otakus que vocês gostam daí. Então, é isso, né? Conteúdo sexual para menores de 18 anos é proibido, tá legal aqui? Proibido é não, aqui no Japão, proibido, né? E eles vão, pessoal, e eles não têm vergonha não. Eu tenho vergonha de passar e ver eles olhando esses quadrinhos. Mas eles não têm. Não são todos, são alguns rapazes, alguns homens. Geralmente são homens de idade um pouco, assim, avançada. Não são muito, não tem muitos novinhos. Falando dos tarados aqui no Japão, né? Alguns rapazes, assim, já foram presos aqui por causa disso, tá legal? Mas eu vou contar um caso à parte aqui, que foi uma notícia aqui no Japão, né, no Jornal do Japão. E tem algumas pessoas assim estranhas aqui no Japão que costumam, pessoal, quando você lava a roupa, que você vai estender no varal as suas calcinhas, as nossas calcinhas, mulherada, tem umas pessoas esquisitas que geralmente entram no quintal da casa, na varanda do seu apartamento e roubam as suas calcinhas, né? Por quê, gente? Lembra que eu falei pra vocês? Geralmente os japoneses não andam assim mostrando muito assim a parte do corpo, a carne do corpo. Eles falam a carne, né? Onicomiseiro. A japonesa, geralmente eu uso sutiã, a gente usa o sutiã, a gente que é brasileira que é conhecido bastante assim por usar roupas curtas e mostrar bastante assim o corpo. Tem as colegiais, sim, pessoal, já cansei de ver a bunda delas de fora, né? As normas do colégio proíbem a usar essas saias curtas, essas saias que vocês já devem, algumas pessoas que gostam e já viram bastante anime já devem ter visto, né? Essas saias curtas, né, dessas colegiais. Então, pessoal, os homens, claramente, eles vão ficar perturbados. Lembra que eu falei pra vocês o contato pessoal, que os japoneses são difíceis de se relacionar com as pessoas, de conseguir uma namorada ou até de casar? Então, eles têm essa dificuldade, tá legal? Só que tem as menininhas colegiais, algumas gostam de usar uma saia bem curta, só que, na verdade, no colégio não pode, tá, pessoal? Essa é a regra, só que tem umas que não respeitam e vão lá e deixam uma saia bem curta mesmo, tá? Eu já cansei de ver, tá, o bumbumzinho delas de fora, né? Elas abaixam assim, ou elas fazem só uma inclinação assim mesmo e dá pra ver tudo. Ou algumas têm a mania de sentar assim, pessoal, com o joelho assim. Elas sentam com a saia muito curta e dá pra ver assim a saia caída assim, dá pra ver a calcinha delas todinha assim mesmo, dá pra ver. E elas tem algumas que usam shortinho, né? Tipo um shortinho bem curto. Sabe aqueles shortinhos que as garotas usam no voleibol, né? No jogo de voleibol? Então, elas têm o costume também de usar esse shortinho, mas é muito curto. É como se fosse uma calcinha assim, meia grande pra mim, né? Esses shortinhos. E elas andam assim, tá? Ou é calcinha ou é short, né? Que elas usam por baixo dessa saia. E dá pra ver. Dá pra ver mesmo, tá? Elas deixam bem curta algumas. E é isso, e isso deixa alguns homens assim meio... Porque quem não olharia? Eu mesmo olho, tá legal? Eu mesmo olho, já cansei de ver, tá? Chama bastante atenção. E elas são muito bonitinhas, gente. As colegiais são muito lindinhas mesmo, são muito fofas, tá legal? Eu gosto também muito delas. Elas são muito boazinhas, muito sorridentes. E
esse jeitinho delas atrai mais os japoneses do que o nosso sexy. No Japão, gente, a gente costuma falar que a idade não tem muito a ver, né? Claro que tem a preferência, né? Você que é homem, qual que é a sua preferência? As meninas mais novinhas ou as mulheres mais bonitas? Aqui, gente, o japonês tem a preferência, se tiver uma mulher mais velha e bonita, muito bonita, vamos dizer assim, as atrizes de novela, que já tem uma idade mais avançada, chegam a ter 30 anos, né? As atrizes aí da Rede Globo são muito bonitas, de 20 anos a 30 anos. Só que os japoneses, eles têm uma tara, eles têm uma preferência, assim, pelas menininhas mais novinhas. Pelas menininhas, assim, com cara de inocente, assim, tipo de colegiais mesmo. Eles falam kawaii, eles falam fofinhas. Eles têm mais essa preferência sexual, eles têm mais essa fantasia sexual nas kawaii, né? Nas bonitinhas, né? Nas menininhas, por exemplo, do estilo, assim, de menininha, assim, sabe? De colegial, eles têm mais essa preferência, eles têm mais essa fantasia sexual nelas do que em uma mulher madura, bonita. Essa é a preferência deles aqui. E isso, gente, vem, ó, de muito tempo atrás. Pelo Japão ser conhecido justamente por isso. Já viram os animes, né? Com certeza já viram aí os desenhos animados do Japão, né? Que as meninas, esse jeitinho, geralmente sempre tem uma menininha falando com uma vozinha assim, bonitinha, falando ai, fazendo essas caretinhas. Então, essa é a preferência deles aqui. E isso é mais pro lado pervertido aí nosso do Brasil, né? Então, pessoal, é isso aqui. Então, por isso que tem esses tarados aqui no Japão, essa dificuldade de se relacionar, né? E eles vão lá, gente, eu acho que, não sei se é por causa dessa dificuldade de se relacionar e dessa cultura do Japão, né? Dessas menininhas, dessas colegiais andarem com as sainhas curtas, apesar que não pode, que as escolas não permitem, que andam assim, só que tem umas que desrespeitam a lei da escola, né, as regras da escola, e andam com essas sainhas curtas. E tem umas mais velhas que gostam de se vestir como novinhas, que gostam de mostrar bastante a perna, né, colocar essas sainhas curtas de colegial, né, as famosas otakus, né, que elas gostam de se fantasiar e ficar andando por aí desse jeito também. E isso acaba, gente, eu acho que deixando o cara meio esquisito, que ele chega em casa, ele fica vendo essas colegiais, ele não tem uma namorada, não consegue se relacionar, e chega em casa e se acaba nesses livrinhos, né, ele compra, eles vai lá, eles gostam bastante de alugar DVD, então vai lá e alugou esses DVDs de anime, que aqui no Japão tem uma seção que é lotada, tem uma seção só pra isso, de livros, que eles adoram nesses mangás, e esses DVDs eróticos, né? Geralmente de desenhos animados. Tem de todos os tipos. Tem de relações sexuais com adolescentes, né? De colegiais. Tem com fantasmas, que eles adoram fantasma. Né? Uns monstros aqui no Japão bem conhecido com isso, pra você que gosta de anime. Então eles têm, assim, aquela história. Sempre tem que ter aquela história envolvida. Não é aquele negócio de vai lá e pum e fez. Sempre tem que ter uma historinha, assim, eles gostam de, tipo assim, a imaginação, então sempre tem uma historinha da pessoa se relacionando, tendo relações sexuais com fantasmas, monstros, uma variedade de monstros, com animais, com gays, lésbicas, transexuais e blá 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 blá, tem uma variedade aí, pessoal, tá legal? E você pode ir lá alugar o DVDzinho e geralmente comprar os mangás também, que eles gostam muito de comprar esse tipo de mangás e colecionar. E nas conveniências eles vão lá, porque tem como olhar os livros de graça, né? Então eles vão lá na conveniência, lá, fica vendo um livrinho todinho, folheia o livrinho todinho, vai embora, não compra nada. E vai-se embora, né? Então é isso, gente. Tem um caso aqui no Japão falando sobre isso, sobre os japoneses pervertidos que roubam calcinhas, só que teve um caso incomum que tinha um pervertido aqui no Japão. Esse caso aconteceu e quando a polícia chegou na casa deles, pessoal, tinham 1.800 calcinhas. Gente, ele roubou praticamente. Com certeza ele roubou. Gente, vocês acham que ele ia colecionar 1.800 calcinhas? Ele confessou, na verdade, que, né, ele confessou que roubou 100 calcinhas. Mas na casa dele foram encontradas 1.800 calcinhas.
Gente, vocês acham que ele roubou só sem calcinhas, né? Nesse dia, pessoal, ele tinha costume de... Aqui no Japão tem os lugares assim, sabe aquelas lavanderias igual vocês já viram em filmes americanos? Você vai lá, pessoal, você coloca o dinheiro, você coloca a moedinha lá e pra quem não tem máquina de lavar, geralmente gente solteira que mora num apartamento bem pequenininho, que não tem espaço nem pra colocar a máquina de lavar, que eles têm a preferência, né, de morar num apartamento bem pequeno, para não ficar juntando bastante coisa, para pagar um aluguel bem baratinho, eles vão nessas lavanderias, né, para lavar roupa e secar roupa, né, nessas lavanderias. Então, pessoal, esse homem ia nas lavanderias e roubava as calcinhas das mulheradas, né, e isso acontece aqui no Japão, tá legal? Ele acontece de você colocar suas calcinhas na varanda do seu apartamento, quando é o primeiro andar, ou quando você tá na varanda da sua casa, né? E vinham uns taradinhos, assim, uns estranhos, uns esquisitos, e roubarem essa calcinha, né? Isso pode acontecer com você ou não, né? Mas pode acontecer, aqui no Japão acontece. E o depoimento desse homem foi que ele... Por que ele roubava as calcinhas? Dizendo ele que gostava do cheiro do amaciante das calcinhas. Tá, legal. Então você rouba... então vai roubar então amaciante, né, meu filho? Não precisa roubar calcinha, né? Das garotas, das mulheres. Então é isso, gente. Enquanto aí no Brasil os taradinhos estão estuprando, estupro seguido de morte, aqui no Japão, pelo menos ainda eles estão, né, roubando calcinhas. Aí o Brasil tá bem mais evoluído, né? Só que não. Também aqui no Japão, eu quero deixar bem claro aqui pra vocês. Eu quero contar uma historinha pra vocês aqui que eu já vi passar na televisão aqui no Japão, né? E aqui também eles fazem isso. Tem uma regra aqui bem severa, tá legal? Nas escolas, eles pedem, em Kyoto mesmo tinha, quando eu tava andando, tinha umas placas assim enormes escritas em inglês, né? Eles advertindo os estrangeiros. Por quê? Porque tem as colegiais aqui do Japão, elas são muito bonitinhas, pessoal. Só que pra mim elas são bonitinhas, pros homens são uma fantasia sexual pra muitos homens, né? Eles já vêm de outra forma, né? E alguns estrangeiros também devem ver por causa geralmente por causa desses livros, né? Como eu disse pra vocês. Então tem uma placa assim bem grande, quando eu tava em Kyoto, que eu fui passear em Kyoto, advertindo as pessoas, né, para falar, né, para elas não se comunicarem se elas veem crianças ou colegiais passando na rua, para não tentar se comunicar com elas. Geralmente quando a criança é pequenininha aqui no Japão, pessoal, todos eles usam um tipo de mochilinha padrão aqui nas escolas, com os uniformes que já devem ter visto. Então, essas criancinhas, assim, quando estão indo pra escola, porque aqui todas elas vão sozinhas, pessoal, pra escola, vão andando sozinha pra escola. Então, elas têm um chaveirinho, assim, que elas conectam, assim, um chaveirinho, assim, na mochila, que elas colocam na mochila. Gente, esse chaveirinho é como se fosse um alarme. É um alarme pra caso, se uma pessoa estranha, esquisita, um tarado, uma pessoa anormal, vir tentar conversar com a criança, tentar chamar a atenção dela, oferecendo algum doce, alguma coisa, para tentar algo esquisito, algo sexualmente estranho com essa criança, ela acionar esse alarminho que tem conectado junto com a bolsa dela, né? Então eles avisam na escola as crianças que se caso algum estranho venha tentar puxar conversa com elas ou tentar oferecer algum doce para elas não aceitarem, não responderem e chamar alguém a pedir alguma ajuda ou acionar esse tipo de alarme. Então, gente, tem muita gente esquisita, tem muito assim tarado mesmo, tem muita assim pedófilo que para o carro e fica vendo as menininhas e filmando com o telefone aqui no Japão, as colegiais indo pra escola, e quando elas veem o carro seguindo elas ou esperando elas ou tirando foto, vídeo, geralmente eles avisam a polícia ou eles avisam o segurança e fica na porta da escola, né? Aqui no Japão tem muito pedófilo, pessoal, tem muito esse tipo de coisa. De casos assim, de crimes, eu nunca fiquei sabendo, mas eu já vi na televisão e já vi depoimentos, né, por causa justamente disso. Então, aqui no Japão aqui tem isso. Agora, de crimes, eu praticamente não vi. Eu acho que é o cuidado também, que as pessoas já sabem, que as crianças e as colegiais também já sabem disso.
Então cada um já toma mais assim cuidado. E outra, gente, esses crimes assim no Japão não tem perdão, você já sabe, eu já falei pra vocês, a pena de morte, né? Então geralmente isso quando acontece assim, geralmente são poucos casos por causa disso, comparado com o Brasil são poucos casos, mas aqui tem, pessoal, aqui tem pedófilo. E quando não é pedófilo, eu acho que é guardado pra si mesmo, né? Como eu disse, eles acabam se contentando com isso, comprando essas bonecas de plásticos infláveis, e os japoneses têm vários tipos de tecnologia justamente assim para agradar, né, eles, né, esses estranhos, assim, esses anormais que não conseguem se relacionar, que não conseguem casar e nem namorar, que tem essas preferências, né. Eu acho que o Japão, gente, ele, como é que fala? Ele tá insinuando, ele tá ajudando as pessoas a ficarem esquisitas desse jeito, fazendo esse tipo de quadrinhos, como é que fala? Mostrando as adolescentes, as colegiais, assim, de uma forma sexual, assim, atrativas para os homens e para os outros, assim. Mas eu não sei, pessoal, o que acontece aqui. Isso aí já vai ficar a opinião de vocês, o que vocês acham que é certo ou errado, o que vocês acham que é correto ou não. Mas tem isso, tem regras, tem leis, mas a preferência mesmo, a preferência, assim, a preferência que os homens japoneses têm aqui geralmente é pelas novinhas com cara de jovem, menininhas assim, de colegial com jeitinho, com a vozinha assim, mais fina, mais jovem, do que as mulheres maduras e bonitas. Essa é a preferência da maioria dos homens aqui no Japão. Então, deixe seu comentário aqui o que você achou ou não, o que você quer saber ou não, o que eu esqueci de dizer ou não pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixem joinha pra mim. Vamos lá. E até mais.